Ai, Rafa, que relaxo. Quis ser tão rápida que lavou a louça somente com água, mas tomou uma bronca da Fernanda. Só depois que a Rafa lavou a louça outra vez usando detergente é que ela ficou limpinha. Quer saber por quê? Se liga, tá rolando a química. Será que a Rafa nunca vai se dar bem? No último Tá Rolando a Química, ela se atrapalhou na hora de lavar as roupas e desbotou seu vestido preferido com água sanitária. Desta vez, a Rafa quis bancar a esperta e lavar a louça só com água, mas ela continuou engordurada. Quando lavou tudo de novo com detergente, depois da bronca da Fernanda, a louça ficou realmente limpa. O detergente é um produto de limpeza muito comum. Você sabia que ele consegue atrair duas substâncias diferentes e que não se misturam, como a água e o óleo? Isso acontece porque a molécula do detergente tem uma extremidade polar e a outra apolar. A gente vai explicar esses conceitos daqui a pouco. Para você entender melhor a ação do detergente, vamos fazer um experimento bem simples. Você vai precisar de um tubo de ensaio, óleo de cozinha, água com corante, glicerina e detergente líquido. Coloque no tubo de ensaio uma camada de glicerina, uma camada de água com corante e outra de óleo. Olhe como as três camadas ficam separadas. Para tentar misturar esses ingredientes, agite o tubo de ensaio. Veja que a glicerina e a água se dissolvem, mas o óleo continua separado. Mas existe um jeito de misturar todos esses ingredientes. Sabe como? Usando o detergente. Olha o que acontece quando colocamos o detergente. Quando acrescentamos o detergente à solução, os três ingredientes se dissolvem, porque o detergente divide o óleo em gotículas muito pequenas, fazendo com que ele se misture com a água. Como dissemos no começo do programa, a molécula do detergente possui uma extremidade polar, que neste caso reage com a água e a glicerina, e outra extremidade apolar, que reage com o óleo e permite que todas essas substâncias se misturem. É por isso também que conseguimos deixar a louça limpinha. Para entender o que são moléculas polares e apolares, precisamos saber que todos os átomos possuem cargas elétricas positivas e negativas. Para formar a molécula, os átomos fazem ligações usando os elétrons, que se distribuem, gerando uma polaridade. Com essa separação de cargas, as moléculas podem formar dipolos e apolos elétricos. Temos um dipolo elétrico quando a molécula possui uma extremidade polar mais rica em elétrons e a outra extremidade com menos elétrons. Já em um apolo elétrico, a molécula tem as duas extremidades com a mesma concentração de elétrons. Agora que você já sabe que as moléculas podem ter uma polaridade, vamos entender o que é polar e apolar. Uma molécula é polar quando elétrons dos átomos que compõem essa molécula são compartilhados de maneira desigual, já que os elétrons tendem a ficar mais perto do átomo que possui maior eletronegatividade. Um exemplo de molécula polar é a molécula de água. Os elétrons da água tendem a ficar mais próximos do átomo de oxigênio, já que ele é mais eletronegativo que o átomo de hidrogênio. Ao contrário da molécula polar, os diferentes átomos que compõem a molécula apolar compartilham seus elétrons de maneira semelhante, já que esses átomos possuem pouca diferença de eletronegatividade. Observando o gás metano, podemos ver que ele compartilha seus elétrons de maneira igual, portanto, sua molécula é apolar. Cada molécula também tem um formato, ou seja, uma geometria. A geometria molecular mostra como os átomos que compõem as moléculas estão organizados. Existem vários tipos de geometria molecular: linear, angular, trigonal plana, tetraédrica e octaédrica. Nomes difíceis, né? Mas são bem fáceis de entender. Essa geometria se forma de acordo com a disposição dos átomos que constituem a molécula. A maioria das moléculas com geometria linear ou triangular é plana. As demais moléculas normalmente são espaciais e só conseguimos visualizá-las em 3 dimensões. A geometria de uma molécula é determinada pela teoria de repulsão dos pares eletrônicos. Essa teoria foi formulada em 1957 pelo cientista e professor de química inglês Ronald James Gillespie. A teoria de Gillespie diz que, ao observarmos o átomo central de uma molécula e seus pares de elétrons, descobrimos se eles podem fazer ligações com outros átomos ou não. Esses pares de elétrons se repelem formando ângulos que caracterizam a distância entre eles. Essa teoria foi aperfeiçoada pela teoria dos orbitais, proposta pelo químico americano Gilbert Newton Lewis.
Falamos um pouco dessa teoria no Tá Rolando a Química 3, tá lembrado? A teoria de Lewis diz que os orbitais recebem no máximo 2 elétrons. Quando os orbitais não estão completos, são chamados de desemparelhados, e ao serem usados para formar ligações, liberam energia. É a energia liberada pelos elétrons desemparelhados que faz com que os átomos de uma molécula tenham diferentes formas geométricas. Se pensarmos um pouco mais sobre tudo isso que falamos, já dá para entender por que existem diferentes tipos de geometrias moleculares. Além da quantidade de átomos, a geometria depende da existência ou não de elétrons desemparelhados nos átomos da molécula. E o átomo central é fundamental para a química rolar na formação da molécula. Afinal, para uma molécula se formar, os átomos devem se unir a um átomo, que é chamado de átomo central. Para você entender o que a Graziele disse, vamos usar a molécula de dióxido de carbono como exemplo. Ela é composta por um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. O carbono é o nosso átomo central, e nele estão ligados os 2 átomos de oxigênio. Como sabemos, o carbono precisa de 4 elétrons para atingir a regra do octeto e o oxigênio precisa de 2 elétrons. Fazendo as ligações entre o carbono e os 2 oxigênios, é possível perceber que todos os elétrons participam de alguma ligação. Por isso, a geometria molecular do dióxido de carbono é linear, já que as forças que agem entre os 2 átomos de oxigênio são as forças das próprias ligações. Dessa forma, eles tendem a ficar alinhados. Agora, vamos usar como exemplo a molécula da água, que também é composta por 3 átomos, um de oxigênio e 2 de hidrogênio. O átomo central é o átomo de oxigênio, que está ligado aos 2 átomos de hidrogênio. Quando contamos os elétrons presentes na última camada do oxigênio, percebemos que 4 participam das ligações e outros 4 estão livres, formando pares. Além das ligações gerarem uma força entre si, os pares de elétrons também geram uma força, fazendo com que a geometria da molécula seja angular e não linear. Pessoal, e é pela organização dos átomos que compõem as moléculas de detergente que esse produto consegue remover a gordura. Se os átomos estivessem organizados de maneira diferente, o detergente não teria a mesma ação. Então é necessário que ele tenha uma extremidade polar e outra apolar, para se ligar a qualquer substância, seja ela polar ou apolar. Agora que já sabemos o que são moléculas polares e apolares, vamos fazer um experimento bem legal conhecido como jogo do disco apolar. Você vai precisar de um balão de Erlenmeyer com tampão, 100 ml de água, 50 ml de água Haas, uma moeda, um pedaço de papel, lápis e tesoura. Desenhe várias bolinhas no papel usando a moeda. Depois, pinte todas de um lado só com lápis. Agora, recorte as bolinhas, que devem ficar desse jeito. Coloque a água no Erlenmeyer e depois a água Haas. Veja que elas não se misturam. Agora, coloque todas as bolinhas de papel e feche o Erlenmeyer com o tampão. Olha o que acontece quando a gente agita. A água é uma substância polar e a água Haas é uma substância apolar, por isso elas não se misturam. O papel é polar, mas quando pintamos uma de suas faces com lápis, o tornamos apolar. Assim, essa face pintada atrai a água Haas e a outra face atrai a água. Você tem ideia do porquê pintamos uma das partes do papel com o lápis? A ponta do lápis é feita de grafite, que por sua vez é constituído só de carbono, e o carbono é uma substância apolar. Por esse motivo, pintamos uma das partes do papel. Caso contrário, o papel não seria atraído pela água Haas. Isso não significa que o papel se tornou uma substância apolar. Como o grafite é apolar e está em uma de suas faces, é o próprio grafite que atrai a água Haas. Uma substância polar nunca se transforma em uma substância apolar, ou vice-versa, porque, como dissemos, ser polar ou apolar tem a ver com a geometria das moléculas. As moléculas se formam a partir de ligações químicas. Já falamos bastante disso aqui no Tá Rolando a Química, lembra? O que você ainda não sabe é que as ligações iônicas e covalentes também possuem polaridades. Nas ligações iônicas, há uma transferência de elétrons entre os átomos da molécula, fazendo com que essa molécula tenha íons positivos e negativos. Por isso, a ligação apresenta polos, ou seja, a ligação iônica sempre será polar. Já a polaridade das ligações covalentes é definida pela eletronegatividade. Relembrando, a eletronegatividade é a tendência dos átomos receberem elétrons quando vão se ligar. Quando temos moléculas formadas por átomos com a mesma eletronegatividade, a ligação covalente dessa molécula será apolar, já que não ocorre a formação de polos.
Alguns exemplos dessas moléculas são o nitrogênio, o oxigênio, o cloro e o metano. Quando as moléculas são constituídas por átomos de diferentes eletronegatividades, a ligação covalente será polar, porque ocorre a formação de polos. Um exemplo de ligação covalente polar é a que ocorre na molécula de água. Uma coisa muito legal sobre a polaridade das moléculas é que podemos relacioná-la com a solubilidade das substâncias. Quando temos um solvente apolar, ele tende a dissolver substâncias também apolares, como a solução de óleo e gasolina. Quando o solvente for apolar e tentar dissolver uma substância polar, pelas polaridades serem diferentes, o solvente apolar consegue dissolver apenas uma pequena quantidade de substância polar. A mesma coisa acontece entre substâncias polares quando são misturadas, como a água e o açúcar. Por outro lado, quando misturamos água e óleo, eles ficam separados, mas sempre uma pequena quantidade de óleo consegue se dissolver em água. Existem exceções, mas em geral, os solventes apolares dissolvem substâncias apolares, enquanto os solventes polares só vão dissolver substâncias polares. Agora é hora de colocar nosso conhecimento em prática. Vamos realizar um experimento que você pode fazer em casa para descobrir se a gasolina é adulterada. Você vai precisar de 100 ml de água, 100 ml de gasolina e uma proveta. Coloque a água e a gasolina na proveta. Essas substâncias não se misturam, porque a água é polar e a gasolina é apolar. Com o passar do tempo, vemos que o volume de água aumenta. Sabe por que isso acontece? Todos nós sabemos que um dos compostos da gasolina é o álcool, e essa substância se dissolve melhor na água. Quando colocamos água e gasolina no mesmo recipiente, o álcool presente na gasolina começa a se ligar com a água. Por isso, aumenta o volume de líquido transparente, que é a solução de água e álcool. Para sabermos se a gasolina está adulterada, é só medir o volume final da solução de água e álcool e transformar essa quantidade em porcentagem. De acordo com a legislação brasileira, podemos ter até 24% de álcool na gasolina. Se tivermos mais do que 24% de álcool, a gasolina foi adulterada. Neste caso, temos 20%. Por isso, a gasolina que temos aqui não é adulterada. Rafa, não se esqueça mais de usar o detergente para lavar a louça. Falando nisso, olha a pilha de louça que tá te esperando. Boa sorte, hein, Rafa? E até a próxima, pessoal!